Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela graça do Senhor, nessa sexta-feira, dia 13 de agosto. Deus abençoe a tua tarde, Deus abençoe a tua noite, o teu final de semana. Amém. E estamos aqui mais uma vez para estar junto, buscando ao Senhor em oração, em favor da tua vida. Daqui a pouco já esteja se preparando, né, para nós orar junto, entregar as nossas petições ao Senhor, né? Estamos ao cuidado de Deus, né? Aquele que pode nos abençoar. O Senhor é soberano. A vontade dele é sempre permanece em nossa vida, né? Que ela seja feita, né? O Senhor Jesus Cristo, né, nos ensinou o dever de orar sempre, né? Sem desfalecer. E também nos ensinou que quando nós formos orar, que é para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, né, e falar com o nosso Pai em secreto. Hoje Deus falou comigo 2 vezes nessa palavra. Amém. Por isso eu acho que Deus tem algo a dizer conosco, né, nessa tarde, através dessa palavra, né? Aqui no livro de Mateus 6, no versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Né? Então o Senhor nos ensinou, e se você discorrer esse capítulo, você vai ver que o Senhor Jesus nos deixou o exemplo da oração. Né? E o Senhor Jesus sendo Deus, né, ele nos ensinou como devemos orar. Aqui ele glorifica ao Pai, né, e diz: santificado seja o teu nome. Ele diz que o teu reino venha a nós, seja feita a vontade de Deus e não a nossa, né, na terra, no céu. E nos ensina também a perdoar, né, que o Senhor venha nos perdoar como nós perdoamos. Muitas vezes oramos e perdoa, Senhor, os meus pecados, mas nós muitas vezes não perdoamos. Né, aquele que está do nosso lado, e isso pode ser que tenha impedido a tua bênção. É verdade, só uma barreira. Muitas vezes a falta de perdão impede que o Senhor ouça a nossa oração, porque nós só somos perdoados quando nós perdoamos tambim. Aleluia. E nessa oração ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra-nos do mal. E também nos ensina a pedir o pão de cada dia, né? Não precisamos pedir coisas altas, ambicionar coisas altas, mas pedir que o Senhor venha nos dar o sustento diário. E o Senhor é fiel. E o Senhor nos ouve quando nós oramos segundo a sua vontade. Então que nessa tarde você possa, né, unir a sua fé conosco e orar segundo a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ensine a orar. Né? Porque muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir, mas que o Espírito Santo vem interceder por mim e por você nesta tarde. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima noite também, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus. Que eles também possam ser alcançados nesta tarde pelas poderosas mãos do nosso Deus, né? Estamos aqui debaixo da graça, da misericórdia, do poder de Deus. É o Senhor quem nos chamou, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor quem nos sustenta. E a nossa esperança, né, irmã Débora, está no Senhor. É Ele que é a nossa segurança. O Senhor, Deus, é o nosso porto seguro, né? Em quem nós podemos confiar e quem nós devemos mirar e alcançar. O Senhor é o nosso porto seguro. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Está na prova, está na luta, está na labuta, está no meio da tempestade, do vento, não importa. Se você estiver ancorado no Senhor, você não vai naufragar, porque aquele que nos sustenta, Ele é o Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós naufragamos porque nós deixamos Cristo. Deixamos o nosso porto seguro. O porto não sai do lugar, que sai do lugar é o barquinho. O porto está sempre ali. E se nós estivermos atracados no porto seguro, nós não afundamos. Pode vir o vento, a tempestade, pode até entrar um pouco de água no barco, mas não afunda, porque o Senhor nos segura com a sua forte mão. Nesta tarde eu quero ler aqui uns versículos com os nossos irmãos e irmãs. Está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 7, do versículo 15 em diante, aqui vai falar sobre os falsos profetas. No versículo 15 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente, no seu interior, são lobos devoradores.
Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim também toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nenhuma árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, cortar-se-á e será lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Graças a Deus por essa palavra. É a palavra de Jesus, né, que ele está falando com os seus discípulos, ainda está aqui no sermão, né, continuidade depois do sermão do monte. Ele está aqui dando mais algumas instruções para os seus discípulos sobre os falsos profetas, que já desde aquela época já tinha, né, os falsos profetas, desde a época dos reis de Israel, já tinha aqueles falsos profetas que profetizavam que ia dar tudo certo para os reis, mas era tudo mentira, era um espírito de mentira que falava na boca deles. Desde ali do Velho Testamento já tinha muitos, os profetas de Baal, de Azerá e tantos outros, né, profetas ali que usavam de mentira. E não é diferente na época de Jesus e nem nos dias de hoje. Por isso que Jesus instrui os seus discípulos. Ó, e é para nós: acautelai-vos. Tome cuidado. Tenha cautela. Tenha cautela. Porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos frutos nós vamos conhecer. Então, que maneira nós conhecemos os falsos profetas? Pelo fruto. Não é o que ele faz, não é pelo que ele fala, aliás, mas sim o modo de viver dele. A Bíblia usa essa comparação com árvore. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá maus frutos. Assim é o falso profeta, assim é os falsos profetas. Ele mesmo que ele profetiza coisas boas, profetiza até coisa da Bíblia, mas a vida dele não condiz com aquilo que ele profetiza ou aquilo que a palavra ensina. Né? Então, nós como cristãos, como servos de Deus, temos de tomar muito cuidado. Temos visto tantos escândalos, né, irmã Débora, por aí. A mídia tem divulgado tanto escândalo, pessoas que nós olhávamos com os nossos olhos e falava: ali era uma mulher santa de Deus, ali era um homem santo de Deus, e vemos os frutos dessas pessoas não condiz com aquilo que eles aparentavam, né? Pessoas que muitas das vezes usam o evangelho, para se promover, para ter lucro, para ter vantagem, para se aparecer na mídia e tantas outras coisas, menos para ganhar almas para Jesus. O intuito do evangelho que Jesus deixou é levar almas a Ele, é levar almas ao conhecimento de Deus. Porque nós estamos diante de um Deus, né, irmã Débora, que é misericordioso, irmãos. O nosso Deus, ele é a personificação do amor, ele é amor. O nosso Deus é o amor na sua totalidade. Isso está provado dentro da Bíblia. Então, se Deus é amor, por que nós muitas das vezes sofremos? Então, pelo amor, que Ele ama Ele ama nós tanto, que não quer que nós nos perdemos. E muitas das vezes a correção de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, nos gera dor. Mas que esta dor não é para a morte, é para nós nos aproximarmos dEle. Porque não existe um pai que não corrige o seu filho. Assim o nosso Deus, Ele corrige quem Ele ama. Não para destruí-lo, mas para que aquele filho volte para a presença dEle. E assim, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Sempre aqui no nosso canal, nós sempre temos incentivado os irmãos, as irmãs, ler a Bíblia. Ter comunhão com Deus através da palavra. Porque aquele que está enraizado, aquele que lê a Bíblia, aquele que estuda, medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é muito mais difícil ser enganado pelos falsos profetas. A fé dele está muito mais sólida do que aquelas pessoas que não têm o hábito de passar tempo. Mas pastor, eu não sei ler, mas hoje está tão fácil que tem a Bíblia em áudio. É só baixar no celular, tem a Bíblia em áudio. Então, se você não sabe ler, ouça a Bíblia, a palavra, ouça a Bíblia.
Né? A palavra de Deus o que vai acontecer? Vai te acrescentar a fé. Porque a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Né? Naquela época que os discípulos ensinavam, os primeiros cristãos ensinavam, não tinha Bíblia para todo mundo. A fé deles era acrescentada em ouvir. Hoje, graças a Deus, tem no celular, no computador, tem impresso assim, né? Hoje é fácil. Mas naquela época os crentes eram edificados por ouvir a palavra. E não mudou. Então nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. É muito bom louvar, é muito bom ouvir louvores quando estamos lavando louça, fazendo os trabalhos afazeres de casa, ou até fazendo alguma coisa que nós podemos ouvir louvores. É muito gratificante. Mas precisamos ouvir a palavra, precisamos de ler, meditar na palavra para nós termos raízes. Para não sermos enganados por falsos profetas. Jesus deixou aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vem vestido. Ele vem vestido como ovelhas, mas no seu interior são lobos devoradores. Então, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, vamos ser enganados por esses falsos profetas. Ele vem até nós com aparência de profeta, mas no seu interior é mau. São lobos devoradores disfarçados para pegar o seu dinheiro, para te enganar, para te iludir, tantas coisas que ele usa, irmão. Deve dar até nojo muitas das vezes de falarmos. E hoje na internet tem tudo. Então, e a internet, o avanço da internet, né, da tecnologia. Isso, e a internet tem sido irmão, tem sido uma plataforma que é uma bênção. Nós mesmos usamos da internet. Mas nós sempre estamos incentivando os irmãos: toma cuidado. Nós não estamos dizendo que só nós temos a verdade, de jeito nenhum, não é isso. Mas nós estamos advertindo os irmãos para tomar cuidado. Tem muitas pessoas por aí se dizendo mandado de Deus, revelação de Deus. Toma cuidado com isso. Né? Se não tiver base bíblica, eu já descarto. Se não tiver base daquilo que a pessoa fala pra gente, se não tiver base ali na palavra de Deus, pode descartar. É dele ou de outra fonte, mas não é de Deus. Que Deus não contraria a palavra. Deus não vai contra a palavra. Deus também, nós temos que entender que Deus é amor. Deus, a vontade de Deus é que, mesmo que pode ser aquela pessoa que está mais longe dele possível, é mais longe, distante dele, mas a vontade de Deus é trazer aquela pessoa. Jamais é matar, afastar. Deus não é assim, Deus é amor. Lógico, se a pessoa endurecer, não der ouvido, acautelizar sua mente, não quer dar ouvido para a mensagem do Senhor, desprezar o Senhor, tudo bem. Aí Deus vai abandonar aquela pessoa, não que Deus abandonou. Não que Deus abandonou, ela que não quer, ela que abandonou. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos dar atenção à palavra de Deus. Qual que é a maior profecia? Está aqui na minha mão e na sua mão, você que tem a Bíblia. A maior profecia, a maior autoridade é a Bíblia. Ah, pastor, então você não crê nos dons do Espírito Santo? Creio. Mas a Bíblia nos ensina, Paulo ensinando os irmãos ali de Corinto, ele fala: quando alguém for profetizar, profetiza 2 ou 3 ali e os outros julguem. Eu posso julgar a profecia. A Bíblia eu não posso julgar. Aqui é a profecia máxima. Porque quando a profecia é do homem, ele tem participação do homem. Pode ser dele, pode ser de Deus e pode ser dele também. Eu posso julgar as profecias. Agora a Bíblia não me dá autoridade de eu julgar a palavra. Agora a profecia que vem do homem eu posso julgar. É a Bíblia que ensina. Eu não julgo o profeta. Mas eu posso julgar sim a profecia, se é de Deus ou não. Tem alguma coisa para dizer, minha filha? Não tem. Então, meus irmãos, é isso que estamos aqui, irmãos. Eu quero ver você um crente sadio espiritualmente. Precisamos ser sadios espiritualmente. E só seremos sadios espiritualmente se nós observarmos a palavra de Deus. Se nós andarmos uma vida dirigida pela palavra de Deus. Esse é o nosso manual. Esse é o nosso mapa. Essa é a nossa bússola. Essa aqui é a palavra que precisamos nos enquadrar. É o que a Bíblia nos diz. Amém. Não fiquem correndo atrás de profecia, de revelação. Pessoas que têm visão Tem pessoas que, nossa, meu Deus, ela já vai tanto no inferno, vai tanto no céu. Que misericórdia. Parece que ela tem
é um acesso exclusivo, meu Deus. Eu não entendo isso. Não é verdade? Tem pessoas que se... Nossa, eu fui e vou e faço. Eu não acredito em nada disso, meus irmãos. Eu acredito na palavra. Eu estou firmado na rocha, na palavra. Porque eu sei que se eu estiver firmado nesta palavra, eu não preciso temer. A Bíblia nos garante. Não temereis, não precisa temer o dia de amanhã. A nossa vida está guardada em Deus. Né? Agora tem pessoas que vai, não sei, tantos lugares, traz tanta revelação feia, tanta revelação dura, né? Então é só justiça, é só juízo, é só morte, é só tristeza, é só sangue, é só... Meu Deus, aí. Dá até medo de um Deus desse. Mas o nosso Deus, Ele é amor. Ele te ama. Ele deu a vida do seu próprio Filho. Ele se doou na cruz para te salvar. Amém. Então nós não podemos desprezar isso. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo, o amor de Deus que foi derramado ali na cruz. Se nós aceitarmos a Jesus e tomarmos posse desse sacrifício de Cristo ali na cruz, somos salvos. Amém. É a melhor bênção. É o que o Senhor deixou para nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como eu disse para os irmãos, né, só abrindo um parágrafo aqui, nós acreditamos nos dons espirituais. Deus usa. Eu acredito no dom da profecia, da palavra, visões, revelação. Eu creio. Mas eu não creio em qualquer coisa. Eu não acredito em tudo que o povo fala de jeito nenhum. Mas eu creio nos dons do Espírito Santo. Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos na atuação do Espírito Santo. Eu acredito, nós cremos que o Espírito Santo está aqui trabalhando, agindo. Amém. Nós somos pentecostais, aleluia. Nós não somos contra. Eu sou contra essas bobageiras que a gente vê por aí em nome de Deus. Eu sou contra esses falsos profetas que se levantam aí no nome de Deus e fala isso, faz aquilo, faz pessoas, machucam pessoas, tiram pessoas da presença de Deus. Por quê? Eles falam aquilo que está não fala aquilo no nome de Deus e não cumpre. As pessoas até saem da presença de Deus, decepcionadas. Mas Deus não decepciona ninguém, é coisa de homem isso. Deus não decepciona ninguém. E quando Deus fala, irmã Bela, Ele cumpre. Então, Deus não erra. Deus não erra. Quando Deus fala, é Deus falando, Ele cumpre, meu irmão. Passa o tempo que passar, às vezes não é no seu tempo. Às vezes pode demorar, mas que cumpre, cumpre. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, quando é o homem falando, você vai morrer e não vai ver cumprir. Quando o homem fala de si mesmo. Porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso que nós pregamos Bíblia. Por quê? Porque eu sei que através da palavra, que Deus tem compromisso com esta palavra, Ele pode te curar, te libertar, te dar vitória, te abençoar, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha, mas com a dele. Por isso que eu tenho de ter fidelidade naquilo que eu prego. Eu tenho de ter fidelidade na palavra, naquilo que a palavra está dizendo. Eu não posso distorcer a palavra para te agradar e nem para ajustar com meus pensamentos. A partir do momento que eu ajusto ou mudo o sentido da palavra para me agradar ou para te agradar ou para alimentar minha linha de pensamento, essa palavra que é a verdade passa a ser mentira. Porque eu estou distorcendo. Estou tentando falar, trazer ou falar que a palavra está falando aquilo que ela não fala. Meio enrolado, né? Estou tentando forçar a palavra de Deus falar aquilo que ela não está falando para adequar a mim. Aí já é uma mentira, aí Deus não tem compromisso. Mas quando ensinamos, pregamos a palavra na íntegra, o como ela está ensinando, do jeito que ela está falando e para as pessoas certas que ela está falando, aí é a palavra de Deus, aí cumpre. Então devemos acautelar-vos, devemos ter cautela, né? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E muitos, infelizmente, usam isso aqui para si próprio, para os seus próprios anseios pessoais. Isso aí já não é mais palavra de Deus. Na boca dele não, porque está distorcendo a palavra de Deus. Por isso que nós temos que pedir para Deus discernimento. Isso. Né? Hoje, muita gente sofre por falta de discernimento. É verdade. Né? Porque
às vezes recebe uma palavra e pensa que é de Deus e talvez não seja. Né? E talvez a palavra é uma promessa de Deus, mas como você disse, ela tem um tempo determinado para ser cumprida. Não é instantâneo. Talvez a promessa está demorando, mas tem um processo, né, durante esse trabalhar de Deus, né? Na hora certa, a bênção chega, né? O importante é perseverar, crendo, né? Porque no tempo de Deus, quando é Deus que falou, Ele cumpre. Com certeza. Né? E pastor, como que eu sei se é Deus ou não? Se for Deus, irmão, minha irmã, meu irmão, vai cumprir. Só isso. Pelo cumprimento. Se cumprir, foi Deus que falou. Se não cumprir, foi outra coisa, menos Deus. Foi o homem, foi o outro espírito, mas não foi Deus. Que se foi Deus, vai cumprir. Então espera no Senhor, ore. Peça a Deus que ilumine a sua mente, o seu coração e se firme na palavra de Deus. Porque sim, essa sim não falha. Amém. Vamos orar nesta tarde, Mandela? Que Deus possa nos ajudar, né? Estamos aqui, como eu disse, para os irmãos, para auxiliar os irmãos, dia após dia, para nós, um dia, podermos ter graça de podermos entrar na cidade pelas portas. E a maior promessa que o Senhor nos deu foi que Ele subiria para o Pai e voltaria para buscar o seu povo. E essa promessa está prestes a ser cumprida. Então, é por isso que nós devemos estarmos preparados. Porque a promessa do Senhor pode cumprir hoje. Qualquer momento. Jesus pode voltar hoje para buscar a tua igreja. Eu estou crendo na palavra dele, nas promessas dele. Estou preparado com minhas lâmpadas acesas, com meu vidrinho de azeite, meu vaso de azeite de reserva, está com reserva? Devemos estar preparados, como aquelas virgens prudentes, não como as loucas, que achavam que não ia vir na hora que elas estavam imaginando e não tinha reserva e ficaram de fora. Vamos orar nesta tarde, que o Senhor nos ajude. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de sexta-feira, dia 13, Pai. Te damos graça pelo privilégio de estar aqui falando um pouco da Tua santa e bendita palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos a cada dia mais perto de Ti, mais preparados, vigilantes, sóbrios, Pai. Porque o Senhor, a Bíblia nos fala que o Senhor vai vir no momento que nós não esperamos, meu Pai. E devemos estar preparados. Abençoa a todos que estão nos ouvindo nesta tarde de sexta-feira. Visita os lares, visita as famílias, visita essas pessoas que estão, meu Pai, orando conosco nesta tarde, Pai. Pessoas que precisam de uma cura, precisam de um milagre, precisam de uma bênção do Senhor nesta tarde. Eu sei que o Senhor é poderoso, Pai, para fazer um milagre na vida desta irmã, na vida deste irmão, nesta família, nesta empresa, nesse negócio. Meu Deus, abençoa o teu povo, Pai, com toda sorte de bênção. Aqueles que têm contribuído no nosso ministério, abençoa a vida desses irmãos, destas irmãs, com toda sorte de bênção em todas as áreas. Aqueles que não têm condições, abençoa da mesma forma, Pai. Senhor, abençoa esse emprego do teu filho, da tua filha. Abençoa essa loja, esse negócio. Abençoa, Senhor, meu Pai, esse comércio. Oh, Deus, abençoa, Pai. Abre portas que estão fechadas, Pai. Meu Deus, faz o milagre. Pessoas também, Senhor, que estão aqui conosco. Meu Pai, talvez que já receberam várias profecias e não se cumpriram na vida delas e elas talvez estão desanimadas, desacreditadas. Pai, fala no coração delas, Pai. Porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, Pai. Eu sei que quando o Senhor fala, Pai, as coisas acontecem no tempo do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, nos ajuda a sermos prevenidos, que nós possamos, meu Pai, não cair, Pai, nas mentiras dos falsos profetas, Pai. Nos dá uma mente de Cristo, nos dá, Senhor, meu Deus, uma mente sadia, uma mente preenchida com a palavra do Senhor, Pai. Abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas irmãs, Pai. Acrescenta a fé do teu filho, da tua filha. Ajuda este irmão, esta irmã a ler a Bíblia, entender a Bíblia, viver a Bíblia, Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda. Os dias são maus. Tem se levantado muitos falsos profetas por aí, Senhor. Nos guarda, nos ilumina, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai.
que nós possamos, Pai, crer na Tua palavra e viver a Tua palavra. Pai, abençoa todos aqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, dá saúde, Pai. Visita todos aqueles que estão acamados. Meu Deus, cura aqueles que estão acamados, Pai. Dá saúde para essas pessoas que estão, meu Deus, com algum tipo de dor nesta tarde. Eu repreendo toda dor, eu repreendo todo mal nesta tarde. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal caia por terra, Pai. Senhor, dá-nos uma tarde abençoada. Dá-nos uma noite abençoada. Nos ajuda a te servir cada dia melhor, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Aonde esta oração chegar, que esta casa, que este lar, que estas pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, esta é a oração que fazemos e já te agradecemos no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu lar, a sua família, que você possa ter uma ótima tarde, uma ótima noite de sexta-feira. Se o Senhor permitir, estaremos aqui depois ali das 0 horas, na oração da manhã, da madrugada. E vocês são os nossos convidados. Quer participar? Pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários desse vídeo, que estaremos orando por vocês. Que Deus abençoa, ótima tarde, ótimo fim de semana, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Eurípides. A paz do Senhor, irmã Débora. Hoje venho dar o meu testemunho de agradecimento, primeiramente a Deus e depois aos irmãos. Pelas graças e a bênção recebida, pela oração que eu pedi aos irmãos, pelo meu irmão, o José Pereira da Silva, que se encontrava em uma situação difícil. Então eu pedi aos irmãos para orar por ele. E graças a Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, hoje o meu irmão está bem, já está trabalhando. Eu agradeço primeiramente a Deus e depois aos irmãos, por ser essas pessoas maravilhosas que Deus concedeu, para que nós encontrássemos esse canal de bênção, a qual acompanhamos há muito tempo, eu e o meu esposo Adélio. E graças a Deus e as orações dos irmãos, hoje o meu irmão está bem, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus.